opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Você nos acompanha pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela RBC FM, pela Rádio Brasil Central AM, pelo nosso YouTube que está bombando. Nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso, dependemos de você. Dê o joinha, se inscreva, é de graça. Isso faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. O debate de hoje tem sido considerado até mesmo o debate do ano, porque estão aqui dois gigantes, duas pessoas polêmicas, duas referências. Conosco, ele que volta ao programa, Gustavo Gayer, é deputado federal pelo PL. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. É um prazer poder participar mais uma vez desse debate, um debate de alto nível, né, que já se tornou uma referência aqui no estado de Goiás, e também prazer debater com o senhor Júlio, professor e advogado. Espero que a gente possa manter o debate em alto nível, mesmo que nós estejamos em lados opostos do espectro político. Um abraço a toda a audiência. Júlio Anderson é do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Rafael Vasconcelos. Obrigado à TBC. Um grande abraço aí para toda a população de Goiânia, em especial aos meus alunos que estão assistindo. Cumprimentar também o deputado Gustavo Gayer, e espero e eu tenho certeza que será de altíssimo nível, como Vossa Excelência mesmo se referiu. Tentamos o convite para outros integrantes do Partido dos Trabalhadores. Mauro Rubem, Adriana Cors, todos eles disseram que não teriam agenda. O dia que os senhores tiverem agenda, estamos à disposição dos senhores estarem aqui democraticamente participando. É importante que o público saiba o que os nossos parlamentares pensam. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Após um ano da vitória nas urnas, Lula afirma que a vida melhorou no Brasil. Foi um ano glorioso para a democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, esse povo venceu as eleições. Você concorda? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Falta de brasileiros na última lista de repatriados pode ser retaliação de Israel a posições do país em relação ao conflito com o Hamas. Você vai ver também protesto em Goiânia que terminou com bandeiras de Israel e Estados Unidos queimadas, segue gerando polêmica. Vamos respeitar que seja, né, qualquer país, a gente tem que ter respeito, né? E ainda a repercussão da fala do desembargador que defendeu o fim da PM de Goiás. Governador Ronaldo Caiado criticou. E neste momento em que você pede a extinção da nossa polícia militar do estado de Goiás, você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. E sem perder tempo, vamos acompanhar a nossa pergunta do dia. Afinal de contas, tem um ano que Lula venceu Bolsonaro. Em 30 de outubro do ano passado, Lula venceu Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições em uma disputa acirrada pela presidência da República. Um ano depois, Lula comemorou nas redes sociais, classificando a data como a vitória da democracia nas urnas. Ele destacou a retomada de programas sociais que foram criados durante suas primeiras gestões à frente do Palácio do Planalto e afirmou que a vida melhorou. Foi um ano glorioso para a democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, um Brasil que as pessoas vivam felizes, que construam, sabe, a sua família com a maior delicadeza, com o maior respeito, esse povo venceu as eleições. Em sua mais recente visita à Goiânia, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o governo Lula. Durante a entrevista coletiva, ele destacou algumas pautas que ganharam força este ano e que não tinham peso no Supremo Tribunal Federal durante seu governo. O segundo turno foi dia 30 de outubro. Dia 31 de outubro, abriu-se as portas do inferno. No próprio dia 31, decisão monocrática, senador, que vocês estão tratando disso lá agora, relativizou-se a propriedade privada. Logo depois veio a discussão da maconha, aborto e o marco temporal.
é muito triste porque a competência não é deles tratar desse assunto. Bolsonaro também apontou uma preocupação com a reforma tributária. Caso a reforma seja aprovada como está, Bolsonaro acredita que ela tende a quebrar a economia brasileira. É péssima, não é para Goiás não, para o Brasil como um todo. Outras posições do governo Lula vêm sendo alvo de críticas. Entre elas estão a decisão de não reconhecer o Hamas como grupo terrorista, o grande número de viagens internacionais e a exaltação do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, como companheiro. E qual a sua opinião? Um ano da vitória de Lula. Como está o Brasil? E no nosso YouTube tem a nossa enquete. Você aprova os 10 primeiros meses do governo Lula? Por enquanto, as pessoas desaprovam. 89% desaprovam e 11% aprovam. É claro, né, que é uma enquete, não tem caráter científico e retrata apenas o nosso público, né? Talvez o nosso estado, se bem que nós temos audiência no Brasil inteiro. Vou começar essa rodada com o deputado Gustavo Gayer. 10 meses de governo Lula. O povo está feliz, está triste? O governo é bom ou o governo é ruim, deputado? Bom, vamos lá. Nós nem completamos ainda o nosso primeiro ano desse governo e os indicadores, os números, os dados são estarrecedores, né? O que nós estamos testemunhando é o processo de destruição mais acelerado de um governo na história do Brasil. Embora esse governo tenha ao seu lado uma boa parte da imprensa militante e boa parte também de militantes travestidos de professores e entidades de ensino tentando fazer uma lavagem cerebral dos nossos jovens, é impossível brigar com fatos. Narrativas, elas alcançam uma certa extensão, mas é impossível brigar com fatos. Fatos como, por exemplo, nós temos agora 9 em cada 10 brasileiros, de acordo com uma última pesquisa, está percebendo um aumento, um agravamento da fome no Brasil. Nós temos aí um governo que está aumentando os impostos e conseguiu, de forma mágica, diminuir a arrecadação. É um imposto, eu chamo isso de negacionismo econômico, né? Um total desconhecimento da curva de Laffer, né? Que quanto mais você pede arrecadação, você acaba impedindo as pessoas de investirem, de gerar novos empregos, de abrirem empresas e até mesmo de consumir. A arrecadação ela só acontece quando o dinheiro passa de uma mão para outra, né? Quando há um fluxo do capital no nosso país e as pessoas estão segurando o dinheiro porque estão percebendo uma crise aí no futuro. Nós temos 400 mil empresas que fecharam as portas apenas esse ano, um saldo negativo de 400 mil empresas que fecharam as portas apenas nesse ano e, incrível que pareça, né, um caso de estelionato eleitoral, um governo que veio falando que vai resgatar a proteção do meio ambiente, está batendo recorde de queimadas e também desmatamento, a inflação está subindo, o Brasil passando vergonha no mundo inteiro por ser visto como um governo que apoia um grupo terrorista, que arranca a cabeça de bebês, que enfia faca em uma mulher grávida e depois esfaqueia o feto ainda no cordão umbilical, que estupra mulheres mortas depois de já terem assassinados e queimam famílias vivas. Então, é um governo que está sendo visto como um governo apoiador de ditaduras. Inclusive, a imprensa internacional já percebeu isso. A imprensa americana já viu e já soltou várias manchetes dizendo Lula nos enganou. Não, Lula enganou muita gente. Nós temos aí um apoio escancarado do aborto pelo parte do Ministério da Saúde. As viagens do Lula, que bateu recorde de viagens, inclusive ele passou mais tempo viajando fora do Brasil do que dentro do próprio país que ele preside. Nós temos aí pessoas que foram retiradas do Bolsa Família, estão passando uma situação desesperadora, principalmente no Nordeste, onde apenas um estado do Nordeste tem menos pessoas no Bolsa Família do que em carteira de trabalho. Então é uma região que precisa muito do Bolsa Família, que inclusive durante o governo Bolsonaro foi criado o auxílio emergencial de R$600, depois Auxílio Brasil, e o Lula apenas mudou o nome, mas retirou milhares de pessoas, milhões de pessoas do Bolsa Família. Então nós temos o rombo fiscal, que é outro recorde também, nós já estamos em 93 bilhões de reais em rombo, que é um governo que está gastando mais do que arrecada, e quem vai pagar isso, que fique bem claro, somos nós, através de mais impostos que são gerados. Você que costumava fazer suas compras na internet de empresas asiáticas e agora está pagando às vezes 100% de impostos, é justamente para sustentar esse governo que não sabe o que faz, né, que está totalmente perdido. Nós temos aí a menor destinação de verbas para políticas das mulheres nos últimos 4 anos. Mas não era um governo que veio para ajudar as mulheres, só que está demitindo todas as suas ministras mulheres para comprar o centro. Então é um governo que realmente o Brasil voltou. Aquela forma de política antiga que a gente fez de tudo para sair de perto voltou, né? 77% do povo brasileiro reconhece que o Brasil está indo no caminho errado e hoje, pelo menos uma coisa, o Lula conseguiu colocar o Brasil em primeiro lugar no mundo, né? Com essa nova proposta dele da reforma tributária, o Brasil será o primeiro país do mundo, só que em arrecadação de impostos, ou seja, imposto mais alto do mundo será no Brasil para ter em retorno os piores serviços, tanto do governo quanto da máquina pública. Mas aí vamos lá, para concluir, já estou chegando próximo do final, um governo que apoia ditadores, né? Trouxe para cá o narcotraficante
um narcoditador, que inclusive é condenado nos Estados Unidos, trouxe ele para cá, mais uma vez, se aproximando o Brasil da escória da humanidade. Ditadores sanguinários que assassinam qualquer um que se opõe a eles. E é algo que o presidente, né, o Lula, já está começando a arquitetar para formar essa estrutura no Brasil também, perseguindo toda e qualquer pessoa que se opõe a esse governo. E nós temos aí mais o corte da educação, o corte da saúde e por aí vai. Então o Brasil hoje é uma vergonha no mundo inteiro por apoiar ditadores, apoiar grupo terrorista, traz ditadores para cá e nós estamos vendo a nossa economia indo para o brejo. Isso está sendo passos largos. O que nós estamos testemunhando é o processo de destruição mais rápido da história do nosso país. Professor Júlio Anderson, 10 primeiros meses do governo Lula, o Brasil está melhor ou pior? Eu acho que você que está em casa consegue perceber o preço das coisas. Quando você vai no supermercado, vai no posto abastecer. Ano passado, a gasolina chegou a mais de R$8. Hoje, você pode perceber o preço do combustível na bomba, você pode perceber o preço do arroz. E aí, os dados oficiais, né, das estatísticas oficiais mostram que a economia segue em um bom passo. Veja que o Focus lá do Banco Central, que é controlado pelo presidente, que foi nomeado pelo ex-presidente, veja que a inflação está controlada. A inflação, para esse ano, vejam vocês, vai ser de 4,66%. Para mostrar que a gente está com a inflação controlada, quando era 12% no governo anterior. Veja que a projeção aqui da Selic, até o final do ano, vai chegar a 11,75%, ela já teve redução, para mostrar que a população hoje, os juros do Banco Central vem caindo, para mostrar que hoje a população pode voltar a consumir com mais segurança, para o empresário voltar a vender, para gerar mais empregos. Os empregos, de acordo com o IBGE, hoje nós estamos com 7,7%, a menor taxa de desemprego desde fevereiro de 2015. Isso aí é o que está dizendo o IBGE. Veja que nós temos a balança comercial brasileira, que está em 74,4 bilhões de superávit. Só no mês de julho foi 40 bilhões, o maior índice, o recorde da história do Brasil. O mês de julho bateu recorde de superávit da balança comercial brasileira. Nunca na história, de 523 anos, nunca tivemos um índice tão favorável num único mês, para você ver o quão a economia está andando. Por quê? O governo está trabalhando. Veja que a expectativa de crescimento da economia, formada segundo o G1, ouvindo os economistas do mercado financeiro, veja que nós vamos ter uma estimativa de PIB para esse ano de 2,89%, quando era no máximo 1%. Isso está refletindo na sua vida em casa, quando você percebe que o alimento está mais barato, a inflação está sob controle. Hoje o governo está trabalhando, a gente não está mais falando só de menina veste rosa, menino veste azul. Então, mostrar que o governo está trabalhando. O presidente está viajando, sim, está viajando. Os investimentos estão voltando. O investidor está voltando porque tem confiança, tem credibilidade no país hoje. Não tem risco de golpe daqui, golpe da acolá, porque nós passamos 4 anos falando o tempo todo, risco de golpe para tudo que é lado, ameaça à democracia. Hoje não. O país está com a estabilidade. Você pode perceber em casa que hoje a gente diminuiu aquele ódio, aquela confusão que a gente tinha no país, ódio de esquerda contra direita. Hoje pode-se perceber até pelas redes sociais que a coisa está mais controlada. As fake news estão sendo combatidas, a mentira está sendo trazida à tona, está sendo desvendada e a verdade está vindo à tona. Foi o Bolsonaro que inventou as fake news? Não, lógico que não. A fake news, a mentira sempre existiu. Na campanha nazista, fake news no governo de Hitler, eles começaram a campanha em massa de fake news. Eles tinham um campo de concentração violento e mostrava como se o campo de concentração fosse um paraíso, para mostrar que a fake news não é de hoje. A onda bolsonarista, ela simplesmente soube aproveitar a internet, porque é um veículo hoje de massa. Então, quem soube aproveitar a internet igual eles... O PT propaga fake news também? Olha, eu desconheço. Tá? Agora, é lógico, eu não posso falar em nome de todos os integrantes. Eu, pelo menos da minha parte, eu procuro mostrar fatos com base na verdade, com fatos checados, não com base em mentira. Agora, eu não posso falar em nome de todos. Tá? Agora, é lógico que bem provável. Pode ter alguém que espalha mentiras. Isso aí é bem provável.
Deputado Gustavo Gayer, o bolsonarismo espalha fake news? Bom, antes eu gostaria de fazer uma contrapartida em relação à resposta do querido professor. É muito fácil, professor, e eu acho assim, sinceramente, com todo respeito, intelectualmente desonesto quando você quer comparar o primeiro ano do governo Lula com o momento de pandemia, do pico da pandemia, onde todos os países do mundo estavam tendo dificuldade financeira, dificuldade econômica, porque o comércio foi fechado, né? As pessoas foram impedidas de trabalhar. Então os governos tiveram que realmente distribuir dinheiro, tiveram que trabalhar, oferecer uma estrutura para poder combater a pandemia. Então quando você fala do preço da gasolina a R$8, quando você fala do preço do arroz a tantos reais, você está se remetendo ao pico da pandemia. Mas se nós formos comparar ao final do governo Bolsonaro, que inclusive o Brasil virou exemplo no mundo, em reestruturação da economia pós-pandemia, dito pela própria OCDE. Né? Nós fizemos a curva em V e conseguimos projetar e aumentar, ter um PIB maior que o PIB da China e dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, o Brasil teve um PIB no ano de 2021 maior que o PIB da China. 1%. Isso foi, você está falando 2020, tá? Você está falando 2019. Pô, use os seus dados aí, professor, vamos lá. Em 2022 nós tivemos um PIB maior que o da China, nós tivemos um crescimento maior que o da China. Então o senhor fala da gasolina no pico, mas a gasolina aumentou esse ano, professor. O que o senhor explica? Nós não temos a pandemia. Nós não temos nada que possa justificar o aumento da gasolina esse ano, o aumento do diesel, inclusive. Inclusive faltou diesel em Minas Gerais esses dias para trás. Tamanho é a bagunça desse governo. E se falando em gasolina e combustíveis, nós temos aí o retorno de pessoas que foram condenadas por corrupção. Inclusive, recentemente, a Petrobras acabou de recontratar um cara que foi demitido por corrupção, recontratou ele como interino para poder burlar uma lei que proíbe que pessoas que foram condenadas ou demitidas por corrupção possam voltar a ocupar cargos lá dentro. Então, mas eu quero falar mais especificamente, inclusive eu quero mostrar para vocês como que funciona o sistema de fake news do PT, tá? Saiu agora uma pesquisa dizendo que o desemprego está 7,7% e é o menor desemprego desde 2015. Eu vou mostrar para vocês como que o PT não só fabrica um certo dado, mas cava um buraco que nós teremos que enterrar lá na frente, com nossas próprias verbas, nosso próprio dinheiro. Então vamos lá. No final do ano passado, né, durante o governo Bolsonaro, tinha 8,9 milhões de desempregados no Brasil. Nós estávamos em uma queda de desemprego contínua há 2 anos, no momento pós-pandemia, enquanto o mundo inteiro estava ainda passando pela sua crise. Hoje, nós temos 8,3 milhões de desempregados no Brasil. Isso está na mesma matéria que o senhor acabou de citar, só que está no corpo da matéria, não apenas na manchete. Então, quem quiser ver, está lá na matéria da Veja, inclusive. Só que aí vem um detalhe que chamou a atenção. Como é que funciona? Espera aí, como é que nós estamos gerando emprego, sendo que todo lugar que você vai, você percebe isso, você está vendo diminuição do caixa das empresas de 30% a 40%, você está vendo a maior evasão de divisas que o Brasil já viu, 36%, uma outra coisa que o senhor disse que não é verídica, houve uma queda de investimento internacional de 36%, a maior queda de investimento que o Brasil já viu. Todo mundo sabe, isso aqui é uma coisa que é de bom senso, qualquer pessoa minimamente esclarecida está vendo o Brasil indo em direção ao abismo e ainda acelerando a velocidade. Mas voltando à questão do desemprego, professor, se de 8,9%, hoje nós estamos de 8,3%, sendo que o desemprego aumentou no meio desse ano, tá? E começou a cair recentemente. De onde veio essa queda do desemprego? Eu te explico. A máquina pública começou a contratar. 685 mil empregos foram criados pela máquina pública, pelo governo. Então, para você entender, não é que a iniciativa privada está otimista com o mercado, está contratando, treinando, expandindo, abrindo novas filiais, não. O que está acontecendo é esse governo que está aumentando os impostos, destruindo a nossa saúde da economia, a nossa estabilidade econômica, está contratando mais pessoas, aquele famoso cabide de emprego, contratar os seus militantes, contratar ali o seu pessoal da facção criminosa, para poder gerar um número falso, que na verdade esse número é um alerta vermelho. É um aumento de gastos da máquina pública, só que a imprensa apresenta isso para os senhores como se fosse algo positivo, mas não é. É um buraco que está sendo cavado logo na frente, que nós cairemos de forma precipitada. E para concluir aqui agora, a questão do superávit que teve esse ano, que foi o maior, foi. Esse superávit, sabe de onde veio? Não veio da indústria, não veio do serviço. Veio quase que na sua totalidade do agronegócio. E o agronegócio, existe um período onde você investe, o período da coleta. Esse superávit de hoje é o que foi plantado, é o que foi trabalhado, é o trabalhador rural que agora está sofrendo nas mãos do MST, nas mãos dessa facção criminosa que lá no ano passado plantou e fez o possível para poder, esse ano, produzir. Então, esse ano nós estamos colhendo a gordura e os benefícios do governo anterior. Só que se prepare,
O agro está indo embora, a agropecuária, as pessoas que trabalham no campo estão com medo desse governo. Por quê? Porque o MST, um grupo terrorista apoiado por esse governo, voltou a atacar, voltou a invadir propriedade privada, com ainda o apoio de parte da imprensa e da nossa Suprema Corte. Então o agro está pegando tudo que eles têm, despejando no mercado e estão pegando o seu dinheiro e colocando para fora do Brasil. O que nós vamos vivenciar no ano que vem, se prepare, vai ser a maior crise que o Brasil já viu. Guarde essa frase que eu estou dizendo agora para usar no ano que vem e falando, ó, Gustavo estava certo. Vai ser a maior crise que o Brasil já viu. Ninguém está investindo no Brasil, ninguém está abrindo novas empresas, as pessoas estão pegando seu dinheiro e colocando fora do país. E para concluir na sua fala sobre a questão do nazismo, realmente, nazismo é um problema. Principalmente quando você tem um governo que apoia um grupo terrorista que quer exterminar os judeus. Preste atenção na imbecilidade coletiva que se apoderou do ideário imaginário popular. Hoje, nós temos um governo que odeia o povo judeu, que apoia um grupo terrorista que quer matar os judeus, mas os nazistas é quem ajuda, é quem se preocupa com o povo judaico, é quem se preocupa com Israel. Olha o nível da inversão. E nós estamos vivendo num momento onde núcleos terroristas estão sendo criados no nosso país, justamente por professores militantes, como a gente tem visto vários relatos, que querem igualar, arrancar a cabeça de crianças enquanto elas estão dormindo a um Estado que se defende de um grupo terrorista. O próprio presidente, durante sua fala, fez uma menção sobre o Hamas, não chamou de terrorista, mas passou o resto do seu discurso atacando Israel, que é uma nação democrática que apenas quer existir. Então, realmente, o nazismo voltou, pessoal, mas voltou justamente sendo praticado por aqueles que acusavam os outros de nazistas. E a história agora, por mais que eles tenham o domínio do ideário coletivo, da imprensa, das instituições de ensino, hoje está claro, os nazistas são eles. Inclusive, o porta-voz do Hamas disse esse fim de semana que a esquerda global os apoia. O porta-voz do Hamas disse em rede nacional que a esquerda global os apoia. Professor Júlio Anderson. Eu, sinceramente, estou estarrecido com essas informações, que eu desconheço todas elas. Espero... No artigo que você citou. Eu espero que não sejam verdadeiras, porque apoiar grupo terrorista, o Hamas é um grupo terrorista que tem que ser extinto. Agora eu pato palmas pro senhor. Tem que ser extinto. Parabéns. Tem que ser extinto. E eu desconheço que o governo brasileiro apoie. Muito pelo contrário. Se você for no Twitter do presidente Lula, tá lá. Ele mencionando o grupo Hamas como um grupo terrorista. Não, mentira. Tá lá no Twitter. Procura o Twitter do presidente. Procure o Twitter do presidente. Pode procurar. Terroristas. Vejam vocês que o governo brasileiro, como integrante da Organização das Nações Unidas, busca a diplomacia. E a diplomacia brasileira, ela sempre foi em busca da paz. O que o Estado brasileiro quer? Um cessar-fogo imediato. Quer a parada da violência, que está matando criança, tanto de um lado quanto do outro. O que a gente tem assistido no Oriente Médio, na faixa de Gaza, na Palestina, é um massacre, um genocídio de todos os lados. E essa confusão não é de direita nem de esquerda, não tem mais a ver com religião. A questão lá hoje é geopolítica, é território, é economia. Infelizmente, crianças estão morrendo, pessoas inocentes estão morrendo. E o governo brasileiro jamais vai compactuar com qualquer grupo terrorista. Dá para colocar no mesmo balaio, na sua visão, Israel e o Hamas, ou são coisas totalmente diferentes? Não, são diferentes, é evidente. Aí tem que entender um pouco de história. Tem que entender um pouco de história. Se você volta no tempo e estuda a história da região, você vai ver. O Hamas é um grupo terrorista. Que está atacando pessoas. O que Israel tem que fazer? O senhor é um dos poucos do Partido dos Trabalhadores que diz com todas as letras... terrorista, claro que é. Claro que é. Eu não tenho dúvidas. Parabéns. Eu não tenho dúvidas. Agora, o que Israel tem que fazer? Israel tem uma das maiores inteligências militares do planeta, junto com os Estados Unidos, com o Reino Unido. O que Israel tem que fazer? É combater esse grupo, e não só Israel, o mundo inteiro. O mundo inteiro tem que se unir, como uniu contra a Al-Qaeda, contra os grupos terroristas do Oriente Médio. O mundo inteiro tem que se unir contra esse grupo. Agora, o que não pode acontecer é um genocídio. Infelizmente, a gente tem visto que o governo de Israel, na guerra, tem utilizado de instrumentos para fazer um genocídio contra a população palestina, que não é o Hamas. Professor, deixa eu intervir aqui rapidinho, depois eu já te devolvo a palavra. Sim. Para o senhor continuar o seu raciocínio, porque a gente tem uma matéria aqui, porque na semana passada nós mostramos manifestantes que queimaram as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos com a presença do deputado do seu partido, Mauro Rubem.
durante um protesto realizado na capital, Goiânia. O evento contou com a presença, como eu disse aqui, do deputado estadual Mauro Rubem, do Partido dos Trabalhadores. Andressa Calassi mostra para a gente as avaliações de um advogado sobre quais crimes foram cometidos e também da população sobre essa atitude. Vamos acompanhar. Cerca de 400 pessoas se reuniram na Praça Universitária em Goiânia, onde se manifestaram a favor da Palestina. Mas gritos de apoio ao grupo terrorista Hamas foram registrados. O caso ganhou repercussão negativa nas redes sociais. A manifestação contou com a presença do deputado estadual Mauro Rubem, do PT, que publicou o conteúdo do movimento nas redes sociais. Mas depois da polêmica entre os parlamentares da Assembleia Legislativa de Goiás, Mauro Rubem apagou o vídeo. Pelo amor de Deus, gente. Quanto tempo a gente vai ter que passar tendo que dar espaço para quem defende terrorista? E essas mesmas pessoas que ali estavam, eu já vi subir na tribuna aqui e defender o Hamas como um grupo de resistência e atacar Israel. Já pedi ao pessoal do meu gabinete, do meu jurídico, para tentar nomear todos que ali estavam. Serão denunciados, inclusive um deputado dessa casa, o deputado Mauro Rubem. O principal motivo do debate sobre a manifestação aqui em Goiânia foi o registro da queima das bandeiras de Israel e Estados Unidos. Confira. A queima da bandeira é um ato de resistência da Palestina! Viva a heróica resistência do povo palestino! Além da desaprovação por parte de alguns parlamentares, o ato também é discutido dentro da lei. Não há ainda uma lei que tipifique ou que torne crime essa conduta. Agora, o que pode acontecer é ser enquadrado na lei, no crime de xenofobia, né? Que é em relação a esse preconceito, essa discriminação proveniente de pessoas que vieram de fora ou até mesmo do estrangeiro. O advogado criminalista ainda explica a possibilidade do deputado envolvido na manifestação ser responsabilizado. Ele pode ser enquadrado administrativamente, aí vai depender da casa, por falta de decoro parlamentar, porque envolveu a Assembleia Legislativa de uma forma direta ou indireta. As penalidades também podem ser solicitadas pelos países representados nas bandeiras. Pode caracterizar, no caso aí, né, um crime de difamação em relação aos países. E a nossa equipe foi às ruas saber o que a população pensa sobre o assunto. Foi um ato criminoso? Eu acho que sim. Nada pode fazer. Porque a guerra está lá, vai queimar as bandeiras dos outros países, para quê? Para quê? Para resolver o quê, né? Eu acho que não deveria ter feito isso. Não vai mudar muita coisa queimar as bandeiras. Mas você concorda ou não em queimar a bandeira de outro país? Não concordo. Pra gente que é brasileiro, a gente não concorda com isso não, entendeu? É crime, é errado, com certeza. Nós queremos paz, né? Respeito. E viver a vida, né? Eu acho que vandalismo jamais. Eu creio que sim, que eu acho que tem que ter respeito. Vamos respeitar de que seja, né, qualquer país, a gente tem que ter respeito, né? Não gostaria de fazer isso com o Brasil, né? Vamos lá, a gente vai precisar acelerar, que são muitos assuntos. Rapidão. Júlio Anderson, um minutinho na sua visão. Foi um erro da esquerda, do deputado Mauro Rubem, que estava presente, inclusive na nota ele disse o seguinte: não julgo quem fez. Ou seja, ele teria lavado as mãos, como Pilatos fez também. Qual a sua visão sobre essa queima das bandeiras? Absolutamente infeliz o ato de queimar a bandeira. O Estado brasileiro sempre se pautou com as boas relações. O Brasil tem uma excelente relação com os Estados Unidos. O segundo maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Tem uma excelente relação com o Estado de Israel. E, se depender da atual política do governo, vai continuar. Agora, é lamentável queimar uma bandeira de outro país, especialmente um país amigo. Dois países que são importantes para as relações comerciais brasileiras, como Israel, como os Estados Unidos. O Estado brasileiro não compactua com esse tipo de coisa. E eu, particularmente, acho abominável queimar a bandeira de qualquer país que seja. O Brasil, precisa manter suas relações internacionais com todos os países, com todos, absolutamente todos os países, uma boa relação. Por quê?
Quanto mais países nós tivermos uma boa relação, a gente compra mais, a gente vende mais, a gente tem possibilidade de comprar mais barato, a gente exporta mais, gera mais empregos aqui, independente da coloração partidária ou ideológica do que o país tiver. Israel, um importante país, um país com alta tecnologia, os Estados Unidos da mesma forma, a gente tem sempre que manter boas relações. O Estado brasileiro não compactua com queima de bandeira, de país algum. Deputado Gustavo Gayer. Rafael, professor, o senhor disse agora que é uma abominação queimar bandeiras de qualquer país, e eu concordo. Inclusive, parabenizo o senhor por ter se posicionado de uma forma correta, chamando o Hamas de um grupo terrorista. O senhor é o primeiro membro do PT que teve a coragem de fazer isso, então por isso eu lhe dou os parabéns. Mas e quanto a queimar a bandeira do próprio país? Algo que a gente sempre viu a esquerda fazendo. Eu vou chegar na bandeira de Israel, mas eu quero mostrar para vocês que esse ódio predomina as ações, o ideário, a política e o estilo de vida dessas pessoas. Inclusive o próprio presidente do Brasil, durante o discurso na campanha do ano passado, brincou com isso. Olha, eu sei que vocês gostam, vão queimar a bandeira do Brasil. Ele fomenta, ele apoia, ele incentiva queimar a bandeira do próprio país no qual ele é presidente. Mas vamos agora de novo voltar para a guerra. Para a guerra não, né? Para esses ataques terroristas lá na faixa de Gaza. O que nós estamos testemunhando é algo absurdo. Uma boa parcela da população brasileira, uma boa minoria, não é uma maioria não, mas é uma minoria, principalmente dos jovens que foram doutrinados, principalmente nas universidades, estão apoiando um grupo terrorista. E isso está vindo das faculdades e do próprio parte da imprensa, que quer falar que é um combatentes, um grupo político. Isso eu recebo centenas de denúncias por dia de professores falando isso na sala de aula. Nós estamos vivendo um nível de insanidade coletiva jamais vista antes. Hoje nós estamos vendo pessoas que apoiam o terrorismo no nosso país e querem levantar como se fosse uma bandeira da virtude fazer isso. Agora eu vou deixar uma pergunta para os senhores e senhoras que estão me assistindo refletir. Você já viu manifestações da esquerda em defesa do povo ucraniano? Os senhores já viram manifestações da esquerda em defesa dos países da África que estão vivendo sob uma ditadura sanguinária agora, pessoas estão sendo exterminadas? Os senhores já viram alguma manifestação em defesa de qualquer outro país, a esquerda saindo, defendendo um povo? Não. Sabe por que eles estão defendendo o Hamas? Porque a missão do Hamas e a missão desses fundamentalistas islâmicos é a destruição do povo judaico e do povo cristão. É a única coisa que eles têm em comum. Esse pessoal do Hamas, eles não dão direitos a mulheres, eles assassinam gays, não existe Estado independente, Estado laico, não existe democracia, não existe liberdade de expressão. Existe uma coisa que eles têm em comum com a esquerda, uma coisa, e por isso eles andam juntos. O ódio ao povo cristão e ao povo judaico. O que eles têm em comum é justamente essa congruência do nazismo. O que os senhores assistiram ali a queimar uma bandeira de Israel em praça pública é nazismo puro. Não há nada, nenhuma ação que possa ser considerada mais nazista do que essa. Mas o amor voltou, né, professor? O amor voltou e a democracia voltou, né, Rafael? Então nós estamos assistindo, a única coisa boa de tudo isso que está acontecendo da faixa de Gaza, a única dessa tragédia que as pessoas estão sofrendo lá, é que ela está servindo para mostrar o cerne, o núcleo podre da esquerda brasileira. O ódio que existe dentro deles, que eles se esforçam de uma maneira descomunal para tentar disfarçar. Mas é um ódio visceral, é uma coisa, e essa palavra eu uso do termo figurativo, não literal, mas é um ódio diabólico, que eles sabem disfarçar muito bem, com palavras bonitas, com terno e gravata na tribuna do plenário, com repórteres todos maquiados na frente, falando paulatinamente, pausadamente, mas é um ódio como nunca se viu antes. E digo mais uma vez, a situação no Brasil está tão invertida, que hoje, defender o povo judeu virou nazismo para esse pessoal. E o deputado Amaury Ribeiro, né, que tem vários embates ali com o deputado Mauro Rubem, disse que vai entrar com representações contra o deputado por ele ter estado presente na queima das bandeiras. Vamos acompanhar o que o deputado disse. Olá a todos. Hoje estou encaminhando à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, uma denúncia por crime de terrorismo praticado no último dia 30 por dezenas de pessoas que aqui em Goiânia atearam fogo nas bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Pasmem vocês, com a participação, com a presença de um deputado estadual do PT de Goiás. Também estou encaminhando às embaixadas desses países os vídeos que mostram tais fatos, para que essas pessoas sejam investigadas e, se tiverem passaporte e visto de acesso a esses países,
tenham os vistos cassados e banidos desses países. Também estou protocolando na Procuradoria da Casa da Assembleia Legislativa e também na Comissão de Ética para que seja apurado a quebra de decoro desse deputado estadual que, para mim, ajudou, juntamente com dezenas de pessoas, a construir um ato terrorista de apoio, de incentivo a ódio a outras pessoas, a outros países. Deputado Júlio Anderson, sempre muito coerente, muito educado, inclusive ele disse com todas as letras aqui que o Hamas é um grupo terrorista. Ele disse, viu, deputado Gustavo Gaia? Ele disse e repito. Disse e repete. Repito. No caso do deputado Mauro Rubem, ele precisaria se posicionar também, porque eu vejo aqui assustado essa queima de bandeiras. Né? Olha, o que eu conheço do deputado Mauro Rubem, ele já posicionou nas redes sociais dele contra o Hamas. O que está acontecendo? As pessoas interpretam, distorcem o que o deputado explica para poder ganhar popularidade junto ao eleitorado. Mas o que acontece é que o deputado ele tem criticado que as ações de Israel contra o povo palestino, que não tem nada a ver com um grupo terrorista que está lá na Palestina, que é esse grupo Hamas, que tem que ser combatido, que tem que ser exterminado. Agora, com relação a eventual crime de queima de bandeira, isso não é crime, não está tipificado como crime. Não é xenofobia? Olha, não há margem para isso? Olha, isso aí vai crime interpretar... de racismo também? Vai interpretar, porque o crime de racismo ele precisa ser praticado contra a população, contra uma população, uma pessoa específica. No caso, a queima de bandeira, ela dá mais para uma interpretação de xenofobia, de protesto, e não contra a xenofobia. Contra o protesto ali, dá para se interpretar... Mas não está atingindo simbolicamente um país? Eu vou ser bem claro, eu sou contra a queima de qualquer bandeira. Isso aí para mim é um absurdo, queimar bandeira de qualquer país. Só que você tem que analisar o contexto criminal, isso de acordo com a persecução penal. De acordo com a persecução penal, o que eles vão analisar? O dolo, a intenção. E no ato ali da queima da bandeira, ocorreu em protesto aos atos que Israel tem feito contra o povo inocente da Palestina. Então, isso é o direito de expressão de qualquer pessoa, inclusive de parlamentar. Agora, eu, mais uma vez, vou me posicionar. Tá? Eu sou contra queima de qualquer bandeira de qualquer país. O senhor sabe o que o deputado Mauro Rubem disse? Não, eu não sei. O que ele falou? Ele disse que não julga quem queimou as bandeiras. Ele não se posicionou. Olha... eu não vi a palavra. Aqui, em nota, vamos lá então, para ser justo. Eu não gosto nem muito de ler nota, porque eu acho que a pessoa deveria estar aqui. Sim. E nós fizemos o convite. Se quiser gravar vídeo, pode gravar também, porque esse espaço é democrático. A gente ouve todo mundo, porque nós acreditamos que o público em casa é suficientemente inteligente para tirar as suas conclusões. Mas vou fazer algo que eu não gosto, porque a pessoa tem que estar aqui frente a frente. Em nota, o deputado estadual Mauro Rubem diz que qualquer tentativa de vincular o nome dele ao de apoiador de terroristas, de antissemita ou de racista constitui-se em crime para tentar ofender sua honra e que sobre isso tomará as providências jurídicas cabíveis. Afirmou ainda que esteve no ato em prol da Palestina e que irá enquanto os atos forem feitos em nome da paz e do fim da guerra. E que é preferível que queimem bandeiras em protestos do que seres humanos, inclusive crianças inocentes com tiros e bombas reais. É o ato. Ele não está relativizando aqui não, quando ele diz que é preferível queimarem bandeiras, um erro justifica o outro? Não, jamais. Mas o ato de queima de bandeira, ele está mais ligado com o protesto, com a liberdade de expressão. Do ponto de vista técnico, não configura crime. A não ser que venha uma nova lei, o senhor deputado Gustavo Gaia inclusive pode apresentar um projeto de lei como deputado, criminalizando, tipificando a conduta de queima de bandeira como um crime. Isso pode ser feito, mas até hoje não existe. Então, a palavra crime não existe nesse ato. Agora, é lógico que isso repercute mal, isso não é bom para as relações. Gera violência, inclusive. Gera. Eu não discordo. Gera problemas diplomáticos com os países, afeta a relação, isso não é bom. Não é bom. Eu acho que a diplomacia brasileira, ela está correta, ela tem que buscar o que? Um cessar-fogo, a busca de paz, buscar intermediação para acabar com a violência. É isso que a gente tem que fazer. Não ficar queimando bandeira, porque isso só piora a relação. Deputado Gustavo Gaia. Olha, com todo respeito, professor,
mas se queimar a bandeira de uma nação não for xenofobia, então eu não sei o que é. O senhor, por acaso, conhece aquela bandeira LGBT do arco-íris? Conheço, conheço. Faça Inclusive defendo. Então faça um desafio, senhor. Vá em algum lugar de Goiânia, para numa praça e filme o senhor queimando uma bandeira LGBT. Queime uma bandeira LGBT, o senhor vai preso. Sua vida vai ser destruída, sua vida vai ser destruída completamente. Mas a bandeira LGBT, ela é sagrada, ela não se pode mexer. Agora, a bandeira de um país, de uma nação que foi a mais perseguida na história da humanidade, que quase foram dizimadas pelo nazismo e vários outros impérios ao longo da história, tudo bem, é liberdade de expressão. Mas sabe o que você não viu ali nessas imagens? Eu vi a bandeira dos Estados Unidos, eu vi a bandeira de Israel sendo queimada, dos Estados Unidos sendo queimada. O que eu não vi foi a bandeira do grupo terrorista sendo queimada. Porque se eles são contra violência, se aquela manifestação é uma manifestação a favor da paz e para cessar fogo, não só não tinha uma bandeira do Hamas sendo queimada, como aos fundos podíamos escutar muitas pessoas celebrando o Hamas. Esse domingo, um grupo de esquerda foi para as ruas na Avenida Paulista e eles tiveram a capacidade de compor uma música, um hino de homenagem ao Hamas. E cantaram, sabe aqueles hinos que se cantam nos estádios durante o jogo de futebol? Fizeram um hino para o Hamas e cantaram como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em relação à fala do Mauro Rubem, que a gente sabe que apoia terroristas sim, inclusive é o maior apoiador do MST aqui em Goiás, recentemente eu fiz um ofício e mandei para a Embaixada dos Estados Unidos, pegando uma lista de membros do PT, PSOL, PCdoB, entidades e organizações da esquerda, que em 2021 formularam e assinaram um documento pedindo para que a Inglaterra ou as Organizações Unidas não considerasse o Hamas um grupo terrorista. Tem um documento, tem o nome deles, as assinaturas. Dentre eles, vários membros do PT e do PSOL. Do PSOL, praticamente todos. Mas estava lá líder do governo do PT, estava lá Gleisi Hoffmann, Samuel Bonfim, vários outros. E o documento era bem claro, era uma manifestação oficial de parlamentares e entidades brasileiras em apoio ao Hamas. Mas sabe o que eu fiz, Rafael? Eu peguei esse documento, porque os Estados Unidos agora decidiu que vai cancelar o visto e impedir a entrada de apoiadores de terroristas. Ou seja, essas pessoas que eu acabei de citar. Eu enviei esse documento para a Embaixada dos Estados Unidos, e agora a Embaixada dos Estados Unidos vai cancelar o visto dessas pessoas e vai impedir que eles entrem nos Estados Unidos, na nação americana. Bom, curioso, essa esquerda que apoia tanto a Venezuela, que apoia tanto Cuba, ficou enfurecida porque agora não vai poder fazer comprinha em Miami. Não vai poder fazer comprinha em Nova York, tirar foto lá na frente dos monumentos históricos dos Estados Unidos. Estão enraivecidos. Eu nunca levei tanto processo em um período de 7 dias quanto esse na minha vida. Foram 12 processos por conta desse pessoal. PSOL, PT, Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, todo mundo me processou. Porque eu peguei um documento que eles assinaram e deixei na Embaixada Americana. Onde prova, isso aí, gente, não é narrativa, tá? Isso prova. Sim, o PT, o PSOL, a esquerda mundial apoia um grupo terrorista, apoia muitas vezes abertamente, embora na imprensa eles tentem usar palavras ali para tergiversar, como no caso desse tweet do Lula, ele não chamou o Hamas de grupo terrorista, professor, com todo respeito. Ele disse atos terroristas, para poder dar aquela rebolada, estilo Lularápio, mas não chamou Lula. Inclusive eu fiz um desafio no plenário, tava lá todos os deputados do PT, sabe, Rafael? Eles vieram para cima de mim para me bater nesse dia. Eu virei para eles e falei assim, eu desafio qualquer um dos senhores a subir na tribuna e falar que Hamas é um grupo terrorista. Quem fizer isso, eu abro mão do meu mandato. Nenhum teve coragem de subir. Nenhum, professor. Por isso que eu parabenizo novamente o senhor. Grupo terrorista. Eu parabenizo novamente o senhor. É a primeira pessoa do PT que eu vejo isso. Que não pode, e eu fico feliz que tem pessoas sensatas ainda dentro desse partido. O que não pode ocorrer é essa violência terrível, desenfreada, que está dos dois lados. É absurdo você ver crianças morrendo todos os dias. E o que eu acho bom, deputado, que o senhor é contra terrorismo, contra ditaduras, né? O senhor deixou bem claro aqui que é contra a ditadura. Eu acho bom, parabéns, dou os parabéns também. Que bom saber que o senhor é contra a ditadura, né? E que não apoia golpe, que não apoia presidente que é a favor de ditadura. Eu fico muito feliz de saber. Por favor, eu fico muito feliz de saber que o senhor é contra a ditadura, porque o ex-presidente tem várias entrevistas dele falando que o erro da ditadura brasileira foi ter torturado pouco, matado pouco, comemorar o dia do golpe de 64,
homenagear torturador famoso no Brasil, porque o Brasil nós tivemos umas ditaduras mais sangrentas do mundo. Mentira. Uma das mais sangrentas do mundo. News. Eu tenho uma tia minha que foi torturada. Olha, os seios dela foram cortados na ditadura, ficou 2 anos presa, desaparecida, ninguém tinha notícia, assim como outras pessoas foram torturadas. Eu lembro o jornalista Pinheiro Salles, que ficou 9 anos preso. Seu colega de jornalismo é um dos presos que mais sofreram na ditadura militar do Brasil, porque não podia abrir a boca, não podia criticar. Olha que maravilha hoje, o senhor está falando mal do governo Lula, com liberdade. O senhor pode se reunir, fazer protesto, manifestação nas ruas. Não pode. Claro que pode. Todos os dias a gente tem manifestação, e que bom que tenha manifestação. Isso tudo é a democracia. Isso tudo é em homenagem ao direito à liberdade de expressão, ao direito de reunião, o que na ditadura não existe. Felizmente, nós estamos sob o palio de uma democracia duramente conquistada, com muito sangue. E eu fico muito feliz que o senhor é contra a ditadura. Professor, parabéns. Eu até parabenizo a sua fala agora, porque acho que agora a gente pode chegar no cerne de uma questão que é a seguinte. Esse discurso de usar a ditadura de 64, ele já não cola mais. Talvez ele ainda tenha alguma eficácia dentro de uma sala de aula, com pessoas jovens, imaturas, inexperientes, inocentes. Ali é um ambiente fácil, realmente, de doutrinar, você não tem uma pessoa com conhecimento para poder rebater. Mas o senhor mentiu quando disse que foi uma das piores ditaduras do mundo. É aquela coisa, a vontade, o ímpeto de falar uma frase de impacto acaba se distanciando dos fatos. Isso acontece, isso é normal. Mas, de acordo com os próprios números aqui de dados do Brasil, foram 460 pessoas que foram assassinadas durante a ditadura. E o presidente atual, ele está apoiando, andando junto e fazendo negócio e querendo financiar ditaduras que estão matando pessoas hoje, professor. Que estão matando pessoas hoje, professor. Não é uma coisa de 60, 70 anos atrás. Viver no passado, a narrativa ela tem uma vida útil, sabe? Ela consegue ter uma vida, mas depois as pessoas cansam, já não cola mais. Por quê? Porque algo milhões de vezes pior está acontecendo agora, a olhos vistos, impossível de ser negado, que é o seu presidente financiando com o nosso dinheiro ditaduras, como fez no passado. Deu dinheiro para Cuba, Rafael, com a garantia era charuto. Cuba, que mata manifestantes nas ruas, que tem milhares de manifestantes presos. Venezuela, que já, o maior caso hoje de fuga de uma nação é o caso da Venezuela. São mais de 6 milhões de venezuelanos que fugiram. E ela é financiada pelo presidente atual. Então a narrativa ela dura um tempo, professor, mas depois não tem como mais. Eu entendo. Mas só para poder concluir, professor, eu passo a palavra para o senhor com todo respeito, como eu espero o senhor terminar também. Eu sei que eu acho que a fala pode ter te afetado, mas essa coisa dessa narrativa já não funciona mais. Então você diz que existe hoje liberdade de expressão no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que se dizem democráticos que tem jornalista com mandado de prisão, que tem o governo pedindo que uma rádio seja derrubada, que tem pessoas que têm medo de fazer uma postagem ou um comentário em grupo de WhatsApp. Eu acho que nem na Rússia, nem em China isso acontece. Mas no Brasil de hoje, as pessoas têm medo de dar opinião em um grupo de WhatsApp. Senhorinhas do Zap hoje saíram dos grupos de crochê porque têm medo de serem presas. Jornalistas estão sendo condenados, estão sendo perseguidos. O Brasil não é uma democracia, não é. E qualquer pessoa minimamente esclarecida, com exceção daquele povo que foi covardemente imbecilizado pelo sistema de doutrinação, já percebeu isso. Já percebeu isso? Nada ficou tão claro, nunca ficou tão claro o viés ditatorial, sanguinário e terrorista. Então usar uma coisa que aconteceu há 70, 60 anos atrás, enquanto nós temos um governo que é incapaz de chamar um grupo que arranca a cabeça de criança de terrorista, é intelectualmente desonesto, professor. Então vamos tentar assim, vamos nos manter aos fatos. Cuidado com o ímpeto de usar uma frase de efeito, professor. É muito bom porque o senhor falou que o Brasil financia ditaduras, né, como Cuba, Venezuela. É importante esclarecer o que aconteceu. Nós temos empresas brasileiras, tínhamos empresas, uma das empresas maiores do mundo na área de construção civil, que era a Odebrecht. É preciso esclarecer isso para corrigir essa desinformação. E nós temos um Banco Nacional de Desenvolvimento que existe para financiar as empresas brasileiras. E esse banco existe exatamente para quê? Fomentar as empresas. E aí o que acontece? Nós temos algumas empresas como a Odebrecht que vai no banco, pega o dinheiro emprestado e vai fazer as suas obras. E aí a Odebrecht, por exemplo, fez o aeroporto em Miami, construiu estradas nos Estados Unidos
construiu infraestrutura em vários países da África, construiu um porto em Cuba e construiu também obras lá na Venezuela. E aí, por conta dessas construções, quem está devendo é a Odebrecht, não é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não entregou um centavo sequer para qualquer país. E aí fala-se que o Brasil está dando dinheiro para esses países. Então é só para informar como foi a operação. A operação foi dessa forma. O Estado brasileiro não entrega dinheiro diretamente para país nenhum. Tá? Vamos lá, professor, então. Vamos registrar houve uma mentira aqui que precisa ser corrigida. Professor, eu li os contratos, os acordos de financiamento foram feitos diretamente com os países. Inclusive, Cuba usou como garantia de boa parte desse dinheiro charutos. Dos países que o senhor acabou de mencionar, os únicos que deram calote foram as ditaduras que o Brasil faz questão de mencionar. Então não é verdade que quem deve dinheiro é a Odebrecht, até porque o PT fez questão de liberar novamente a Odebrecht para poder voltar a estar elegível, né, ou apta para receber dinheiro. Por quê? Porque o sistema de corrupção voltou. O sistema de corrupção que nós lutamos tanto para acabar, voltou. E agora voltou com uma sanha inimaginável. Por quê? Porque agora o judiciário vai acobertar. Se antes nós tínhamos a corrupção e pontualmente haviam atos de justiça, agora não há mais. Eles receberam a carta branca para poder voltar a roubar como nunca roubaram antes. A gente está vendo as mesmas pessoas que foram presas por corrupção voltando aos mesmos cargos. Pessoas que devolveram dinheiro roubado. Gente, eles devolveram. Olha, eu roubei, desculpa, toma aqui 5 milhões, toma aqui 10 milhões. Posso pegar meu cargo de novo? Pode? Vai lá, vai trabalhar. Okay, vamos lá. Então, é assim, os países estão devendo para o Brasil até hoje e mesmo assim o governo PT quer voltar a dever. Deixa eu registrar participações aqui, eu vou tomar cuidado com o filtro, porque debate político envolve paixão e eu vou evitar os adjetivos aqui. Obviamente, Humberto, eu peço para vocês, o poder de síntese que vocês dois têm, eu tenho que pará-los de vez em quando, porque vocês são máquinas de informação. Gustavo, explica o que é nazismo e o porquê vocês da direita atacam tantas pessoas fazendo fake news. Humberto faz esse questionamento para você. Eu adoro essa pergunta, porque toda vez que eu pergunto para qualquer pessoa que chama outro de nazista, eles não sabem explicar o que é nazismo. Nazismo é qualquer um que discorda de mim ou qualquer pessoa que eu não goste. Nazismo é um sistema de governo ditatorial que quer controlar o mercado, que controla a vida das pessoas, que tira totalmente as suas liberdades, mas tem um cunho no nazismo que predomina, que é o ódio ao judeu. O cunho do nazismo, inclusive, o fato dele ter ficado tão conhecido no mundo e sendo relembrado em todo o debate político, é porque eles criaram um sistema de dizimar uma nação inteira, conhecido como o Holocausto. Eles queriam acabar com o povo judeu. E eles tinham seu sistema militar, era um governo de forma militar, mas o cunho principal é o ódio ao judeu. Eles odiavam os judeus mais do que qualquer coisa. E por incrível que pareça, hoje, quem odeia o judeu e apoia o extermínio do povo judaico é os que se dizem antinazistas e os que gostam de acusar os outros de nazismo. Agora, uma coisa interessante para você que quer se aprofundar mais, nazismo e fascismo são a mesma coisa, de países diferentes. Procure estudar quem foi Giovanni Galileu Giovanni. Ele foi um dos filósofos que ajudou a fundamentar toda a estrutura, o ideário, a filosofia, a escola filosófica do nazismo e do fascismo. E sabe o que ele era? Giovanni Gentili, esse é o nome dele. Ele era um socialista, um marxista. A cabeça, o mentor da estrutura governamental nazista-fascista era um marxista socialista que percebeu que você tinha que colocar ali um fator de nação, de ideário de nação, para poder alcançar o objetivo final. E que deveria acontecer em fases. Primeiro, controle total da máquina pública, controle total da iniciativa privada, das empresas, do meio de produção, e a partir daí, o controle absoluto de uma nação sem direito algum. Vamos lá, vamos registrando aqui. O Oliveira, do Jardim Nova Esperança, diz o seguinte: como pode pessoas defender isso que está acontecendo no Brasil? Avisa para o moço da lacração, deve ser o professor Júlio Anderson. Ele não é muito de lacrar, não. Não, pelo contexto aqui, nós brasileiros aprendemos a definir quem são os que prejudicam o Brasil. Gustavo, me manda, se possível, como entrar em contato com você. Existe então era o senhor mesmo, professor. Existe algum canal aí para as pessoas entrarem em contato com Vossa Excelência? Sim, nas minhas redes sociais tem um link onde você pode entrar em contato com os meus assessores, com as pessoas que estão me ajudando nessa luta, né, exaustiva, e a gente pode te ouvir. Você pode clicar no link, acho que tem o WhatsApp, tem também o DM no Instagram, que a gente está sempre buscando, a gente está sempre olhando o que está acontecendo lá para poder agir. Ok, vamos lá. Rafael, parabéns pelo seu programa. Favor falar para o senhor deputado Gustavo Gayer, que tem os votos da minha família, para prefeito também. Enfim, acho que a gente pode falar isso na televisão, né?
Você é pré-candidata? Sou pré-candidata a prefeito de Goiânia, sim. Estamos aí, nessa luta. Mais uma briga. Vamos lá, e a TBC pretende fazer debates com os prefeitáveis, né? A Andressa já está olhando ali, já pode fazer convite para o deputado Gustavo Gayer. O presidente Reginaldo Júnior até tem um projeto para a gente fazer esses programas com os prefeitáveis. Então, Adriana Costa está convidado, Vanderlan está convidado. Eu gostaria muito Bruno de debater Peixoto está convidado, vem, né? todos eles. E a gente pode até fazer pré-debate sobre isso. Eu acho que é fundamental para que a pessoa em casa possa conhecer em detalhes quem são os nossos candidatos. Adriana Corsi tem o maior respeito, a senhora está convidada para participar aqui conosco. Já fizemos vários convites e o espaço está aberto. Os bolsonaristas pintaram a bandeira nacional de preto. Vocês estão preocupados com a bandeira de Israel? Pastor Divino fazendo esse questionamento. Mais participações, o João Português. Ah não, Rafael, procura... Ele critica aqui a presença do deputado Gustavo Gayer no programa. Faz parte da democracia. Não xingou, você foi educado e tirou o xingamento aí, né? Imagina se nós tivéssemos só uma vertente, que graça que teria, o país não avançaria, a gente avança... Como acontece em qualquer país comunista. A gente avança exatamente pela oposição, né? As oposições de ideias. Imagina se na Idade Média não tivesse falado que a Terra é redonda, a gente estaria até hoje. Com a Terra plana. Aliás, tem muitos que falam que a Terra é plana hoje, hein? Pesquisa do mês passado, 77% das pessoas que votaram em Lula acreditam que a Terra é plana. 77%. Não, desculpa, 23% é o oposto. E que votaram no Bolsonaro, 15%. Eu acho muito difícil. Qual que é essa pesquisa? Eu vou pegar, eu tenho ela aqui. Muito difícil o PT achar que a Terra é plana. Professor, com todo respeito, uma pesquisa saiu, foi publicada, inclusive, acho que no Brasil Sem Medo. E eu fiz questão de gravar um vídeo sobre isso. Tem 7% a mais de eleitores do Lula que acreditam que a Terra é plana do que eleitores do Bolsonaro. Joga no Google para não ficar essa coisa. Então, sou obrigado a perguntar para vocês. Pesquisa Terra plana, Lula, Bolsonaro. Joga no Google que você vai ver. Vamos lá, então. A Terra é plana ou é redonda? Gustavo Gayer. A Terra tem um formato de geóide, tá? Tem 40 mil quilômetros do Equador, ela gira a 1.800 quilômetros por hora na linha do Equador, em torno do Sol, 360 dias. Aí que está a questão. Repetir algo não quer dizer sabedoria. O que eu gosto não é de repetir alguma frase que eu ouvi a esmo, eu gosto de entender o que acontece. Então eu gosto de entender que a Terra é um formato de um geóide, que ela não é perfeitamente plana, tá? Ela é oval, inclusive por motivo da aceleração que faz com que mais volume se acumule na região do Equador, e é por isso que os lançamentos de foguetes são feitos na região do Equador, porque você é mais fácil de combater a força da gravidade daquela posição. Então, aqui eu sei que a Terra é plana, que a Terra é redonda, eu sei que todos os fatores sobre a Terra ser redonda. Agora pergunta para o esquerdista, a Terra é plana ou redonda? Redonda. Como que você sabe disso? Professor Júlio Anderson, a Terra é plana ou é redonda? Olha, eu não sou nenhum cientista, mas pelo que os cientistas já demonstraram, o homem ter ido à Lua, toda a convergência... Tem gente que não acredita como foi a Lua. Para mim, a Terra é plana. O senhor sabia perdão. A Terra é redonda. Plana ou é redonda? Redonda. Não sei descrever as dimensões exatas, mas... Tem muita gente que acredita. Redondo incute num formato esférico perfeito. A Terra não tem um formato esférico perfeito. Você falou de forma muito científica. É um geóide. Como ela gira numa velocidade muito alta, mais volume se acumula na linha do Equador. Qual que é a denominação? Geóide. Geóide. Formato de geóide. Nunca ouvi falar sobre isso. A primeira vez, inclusive. Tem muita gente que acredita, muita gente da esquerda que eu já entrevistei, que já participou de debate comigo, nessa mesma distância que vocês estão, que diz com todas as letras que o Bolsonaro não recebeu a facada. O senhor acha que ele recebeu? Eu acho que Mas recebeu, tem muito mesmo. O ministro da Comunicação fala que foi uma fakeada. Infelizmente houve, eu acredito que houve, e que foi lamentável para a democracia. Como que um candidato a presidente da República e depois se torna presidente, leva uma facada? Isso é um absurdo. O Lula já colocou em xeque a facada do Bolsonaro. Olha, ele já colocou em xeque. Lula não é Deus para mim. Não vou comungar. Ele é Deus para muitos petistas, como o Bolsonaro é Deus para muitos direitistas. Lula não é nenhuma religião para mim. Lula não é dono da verdade, é um ser humano falível como qualquer outro. Agora, foi lamentável uma cena de violência contra um presidente da República, contra um então candidato a presidente da República. Isso é um atentado não só contra ele, mas contra a democracia como um todo. A gente tem que prezar pela vida dos nossos candidatos, pelos nossos parlamentares, pelos nossos dirigentes, porque faz parte da democracia. Viver na democracia
É esse o preço que a gente paga. Ser governado por quem nós não gostamos e ser governado também por quem a gente elege, por quem a gente gosta. Né? Ok. Não comungar do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, não significa esfaquear aquele que não... Terrível, lamentável. Gustavo Gaia, vamos lá. Nós temos a nossa enquete aqui, a produção já está mandando. Você aprova os 10 primeiros meses do governo Lula? Quase 900 votos, audiência extraordinária na nossa enquete do YouTube. Sim, aprova os 10 primeiros meses do governo Lula, 11%, não 89%. 11%? Só uma pessoa pode votar. Na nossa enquete, uma enquete... Só um voto por pessoa. Só um voto por pessoa, exatamente. Aqui pela TBC. Só uma pessoa puder votar, ela votou 900 É verdade, exatamente. Não, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Uma pessoa pode votar por vez. Aí, rapaz. Pode fazer à vontade, a gente é muito transparente. Isso é democracia. Sim, né? sim. Democracia. A gente está caminhando para o final. Deputado Gustavo Gaia, e é verdade mesmo, muita gente da esquerda acredita que o Bolsonaro não levou a facada. O senhor... é muito próximo do presidente, já foi para a praia com o presidente alguma vez? Já foi para a piscina ou não? Já viu o presidente sem camisa pessoalmente ou não? Ele já mostrou assim numa reunião. Mas... Já mostrou. Bolsonaro levou a facada ou não? Levou a facada. Uma das ações, um dos momentos políticos mais abomináveis da história do Brasil, que foi filmado, foi repercutido, foi usado politicamente pela esquerda. A gente viu boa parte da esquerda dizendo que era uma mentira. Inclusive, o atual ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, fez vários posts dizendo que era uma fakeada, que aquilo era uma mentira. O próprio Lula fez uma menção a isso durante uma entrevista, né? Uma pessoa tentou assassinar um então candidato à presidência da República e de forma impressionante a esquerda ainda fala como se fosse mentira. E o Zé Dirceu, o mentor da esquerda, durante uma entrevista, ele soltou uma fala que aterrorizou qualquer pessoa minimamente esclarecida. Ele estava fazendo uma análise das ações da esquerda durante o período dos 4 anos anteriores, isso já tem uns 2 anos que ele fez essa entrevista. E durante a análise dele, ele fala, a facada foi um erro nosso. Essa frase, professor. A facada foi um erro nosso. Eu queria que o Zé disse, tá gravado, tá? A facada foi um erro nosso. Inclusive eu usei esse vídeo em vários momentos e tudo mais. Mas a imprensa imediatamente, ela se ativa de uma forma que nunca se viu, parece um enxame de abelhas. Ela se ativa, não, tá fora de contexto, ele não quis dizer isso. O senhor está generalizando. O senhor está fazendo fake news. Federal, o senhor está fazendo fake news, está fazendo Todo fake mundo news. da imprensa faz isso? Não, a imprensa militante, que é boa parte, Rafael, assim, infelizmente, eu já fui em faculdade... A TBC faz isso também? A TBC, ela tenta ser neutra, tanto é que você chama pessoas dos dois lados. E olha que interessante, nesse governo, professor, por chamar pessoas dos dois lados do espectro político para debater, a esquerda de Goiás entrou no Ministério Público Federal para fechar a TBC. Você sabia disso? Que foi improcedente o pedido, inclusive. Graças a Deus. Mas o fato de terem entrado... Isso é verdade, isso é fato. Só o fato de terem entrado pedindo o fechamento de uma rede de televisão e rádio. Por quê? Eles recebem pessoas da direita para debater com gente da esquerda e assim, notoriamente, 99% das vezes a esquerda passa vergonha. O que um parlamentar Inclusive faz, o Mauro Rubem passou tanta vergonha aqui que entrou com um processo para fechar isso aqui. Olha o absurdo. E aí a gente tem que escutar e a democracia voltou. E o espaço está aberto para ele, tá? Eu gostaria muito de debater com o Mauro Rubem. O senhor toparia o debate? O senhor toparia o debate? Aí teria que ser de 2 horas. Ia ser um debate pode fazer um debate de 2 horas. Tem que ligar um ar-condicionado aqui, porque tá quente esse negócio. O que um parlamentar faz não reflete o que todos os integrantes do partido. Claro que não. Aí caberia a Polícia Federal investigar, né? Ele deveria a Polícia Federal. Não, verdade seja dita, o senhor tem um posicionamento que eu gostaria de ver de mais parlamentares. Deveria, o que deve fazer é a Polícia Federal investigar, que se ele fala, nós erramos, ele deve estar envolvido. Foi um erro, ele deve estar envolvido. Se está envolvido, tem que ser apurado. A Polícia Federal tem que apurar, exatamente para me tirar desse balaio, porque eu não estou envolvido em facada. Deus o livre. Olha que loucura, olha que loucura. Nós estamos com quase 2.000 pessoas simultâneas, então esse vídeo ele vai bombar. Peço para que os senhores divulguem também, ajuda a divulgar. Aquela hora a gente estava com 849 votos, agora a gente já está com 1.247. Tá bombando. Você aprova os primeiros 10 meses do governo Lula? Continua 11% aprovam, 11% aprovam, 89% não aprovam.
O professor Júlio Anderson está aqui praticamente toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias. Professor, eu queria fazer é um bom debatedor. Vamos debater mais vezes, professor? Eu queria fazer um compromisso. Isso é uma honra para mim. Não houve nenhum ad hominem em momento algum, isso é bom. De jeito nenhum. Você é muito educado, parabéns. Obrigado. Sem dúvida, 2 debatedores muito educados. Bom seria se mais pessoas do PT fossem Se houver assim. a possibilidade... Só para complementar, eu sou contra o extremismo. O extremismo, seja ele de qual lado for, ele prejudica. A gente vê extremistas da esquerda, que eu não comungo, extremistas da ultradireita, que também causam um mal, um prejuízo terrível. O problema da suposta fake news da facada é porque o ex-presidente está envolvido com tanta mentira, é tanta mentira todos os dias que o povo ficou com dúvida. Será que a facada também é uma mentira? Só que, evidentemente, lamentavelmente, houve a facada, não tem como discutir. O presidente parece que o ex-presidente até hoje parece que vem sofrendo aí as consequências, né? Isso é um ato absurdo, é um ato terrível contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. A violência, jamais ela pode ser festejada, em hipótese nenhuma. Uma pessoa ser esfaqueada, morta por questão de pensamento político, isso é um absurdo, né? Perfeito. Condeno veementemente. Infelizmente o tempo acabou, professor Júlio Anderson, muito obrigado. Obrigado, que pena que acabou, que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Muito obrigado a todos, a todas pela audiência, obrigado Rafael Vasconcelos, obrigado a TBC, obrigado deputado Gustavo Gaia pela gentileza, pela educação do debate. Obrigado. Deputado Gustavo Gaia, o professor Júlio Anderson está aqui conosco praticamente toda semana, de 15 em 15 dias. Muita gente pedindo para que o senhor esteja aqui mais vezes, pelo menos de 15 em 15 dias. Abra a agenda para a TV Brasil Central, assim como a gente disponibiliza o horário para todos os deputados federais que quiserem vir. Bom, eu me sinto muito agradecido mesmo pelo convite, gostaria de poder vir mais vezes, vou tentar fazer o possível. A agenda está sendo muito corrida ultimamente, né? Lutar contra essa facção criminosa que sequestrou o nosso país 24 horas por dia, 7 horas por semana, mas isso aqui também faz parte da luta, né? Estar aqui, defender o que a gente acredita, defender os valores e os princípios da família brasileira, escancarar os crimes e a abominação no coração e no núcleo dessa ideologia esquerdista, faz parte dessa briga, então eu faço questão de estar aqui. E fica aqui um convite, né? Nós temos aí a deputada federal Adriana Corsi, que também é candidata à prefeitura de Goiânia. Eu gostaria muito de debater com a senhora, deputada. Já tem um ano que eu estou tentando de todas as formas e eu acho que seria muito bom, muito benéfico para o povo de Goiânia, de Goiás, para que a gente pudesse ter um debate. Como a senhora viu, um debate de alto nível, sim, é possível, e eu gostaria que isso acontecesse onde a senhora quiser, pode ser em qualquer outra emissora, em qualquer rádio. Que seja aqui na TV Brasil Central. De preferência aqui na TV Brasil Central, mas pode ser em qualquer lugar. Viu, Amanda? Tem que ser aqui. Tá certo, muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.